Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simulado Grátis. Eu sou a Carla e hoje trago para vocês algumas questões sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público e da impessoalidade. Bom, gente, eu escolhi esse tema, pois eu recebi alguns e-mails de estudantes lá no blog, que têm se confundido aí com os exemplos usados para esses princípios, Porque tanto para o princípio da indisponibilidade como da impessoalidade são usados como exemplos a necessidade de realização de concurso público e licitação. Então eu trouxe para vocês as diferenças entre eles e o enfoque de cada um, E a dica que eu dou é sempre procurar fazer muitos exercícios, Não há melhor forma de aprender do que exercitar, tá? A prática ela leva à perfeição, pessoal? Então, além de ler uma boa doutrina, é fundamental praticar muito, pois com o tempo vocês vão estar aí tocando de ouvido, Principalmente essa questão de princípios aí, tá? E a gente está trazendo aí a cada semana conteúdos novos e muitos exercícios, tanto aqui nos vídeos como lá no site, tá? Vocês podem olhar lá, tem simulados, tem questões comentadas também de várias bancas, tá? Então dá uma passadinha lá no site para dar uma olhadinha nos cursinhos que já tem lá, tá pessoal? Então vamos lá. O princípio da indisponibilidade do interesse público está ligado à ideia de que o interesse público ele é indisponível, De que o administrador não pode dispor do interesse público da forma como ele achar melhor. Ele nos traz a clara ideia de que o interesse público, como o próprio nome já diz, ele é público, E não pertence ao administrador. E por isso a necessidade de se fazer concurso público para contratar e fazer licitação para comprar ou alienar. Esse princípio ele também nos traz a ideia de que os poderes atribuídos à administração têm um caráter de poder-dever, ou seja, são poderes que ela não pode deixar de exercer, sob pena de responder pela omissão. Então a autoridade não pode renunciar ao exercício das competências que lhe são outorgadas por lei, não pode deixar de punir quando constate a prática de um ato ilícito administrativo, não pode deixar de exercer o poder de polícia para coibir o exercício dos direitos individuais em conflito com o bem-estar coletivo, Esse princípio ele não está previsto expressamente na Constituição Federal, mas ele está lá na Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, no artigo 2º, inciso 2º, tá bom? O princípio da impessoalidade, ele está previsto expressamente na Constituição Federal e ele está ligado à ideia de uma atuação por parte da administração que não discrimina as pessoas, seja para beneficiar ou para prejudicar, As aplicações principais desse princípio estão na isonomia, onde a administração deve tratar igualmente a todos os que estejam na mesma situação fática e jurídica, pois ela não pode favorecer pessoas nem fazer perseguições indevidas, seja para com o administrado ou até mesmo para as pessoas que trabalham na administração. Daí a necessidade de licitar também, se realizar concurso público, para que haja isonomia, E também ele tem que atender o princípio da finalidade administrativa, que impede que o ato administrativo seja praticado visando os interesses do agente ou de terceiros, Pois a atuação administrativa deve ter por objetivo o interesse público, Esse princípio também veda a promoção pessoal, ou seja, ele proíbe a vinculação de atividades da administração à pessoa dos administradores, Evitando que esses utilizem a propaganda oficial para a sua promoção pessoal. Esse princípio também nos traz a teoria do órgão, que é quando se reconhece a validade dos atos praticados por funcionário irregularmente investido no cargo ou função, sob o fundamento de que os atos são do órgão e não do agente público, A teoria do órgão sempre é muito pedida em prova também, pessoal? Ficar atento aí. E por último, o princípio da impessoalidade ele é aplicado nas normas de impedimento e suspeição previstas na Lei do Processo Administrativo, com a finalidade de afastar dos processos administrativos judiciais as autoridades que não poderão julgar com imparcialidade. Para ambos, são usados como exemplos a necessidade de licitações e concursos públicos, Por isso, muitas vezes, na hora da prova, se o candidato somente leu sobre um deles, acaba por se confundir nas questões, Então, tanto para o princípio da indisponibilidade quanto para o da impessoalidade, se usam os exemplos da necessidade em licitar e também em se realizar concurso público. Vai depender aí do enfoque que a questão está dando, ok? Vamos para as perguntas. Número 1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, concedeu medida cautelar para suspender a eficácia de lei estadual de incentivo a pilotos de automobilismo, sob o fundamento de que a citada lei singulariza de tal modo os beneficiários que apenas uma única pessoa se beneficiaria com mais de 75% dos valores destinados ao programa de incentivo fiscal, o que afronta, em tese, um dos princípios básicos da administração pública. Gente, a questão aqui descreve que a lei singularizou os beneficiários, né? Isso, ela descreveu ali quem seriam os beneficiários e concedeu 75% a uma única pessoa. Ao atribuir benefício a uma única pessoa, representa aí uma afronta direta, gente, ao princípio da impessoalidade, né? Pelo qual a administração ela deve dispensar tratamento igual aos administrados, que se encontram em idêntica situação jurídica, né? Sem favorecimentos ou discriminações de qualquer espécie. Tá? Então, aqui a resposta correta da nossa pergunta é a letra E. Eficácia não é porque está ligada à ideia de boa administração, com aproveitamento correto de recursos públicos, né? A publicidade está ligada à ideia de uma administração com transparência. Legalidade está relacionada ao fato de que a administração só pode agir segundo a lei. E a supremacia do interesse público está ligada às prerrogativas da administração pública, tá? Então, a resposta correta aqui é letra E de Equador. Vamos para a próxima. Consoante o princípio da indisponibilidade do interesse público, as empresas estatais, embora regidas pelo direito privado, devem submeter-se ao processo licitatório, uma vez que administram recursos total ou parcialmente públicos. Correta a questão, gente. Toda administração, seja ela direta ou indireta, deve atender aos princípios da administração pública, tá? Mesmo as que possuem regime jurídico híbrido, como é o caso das empresas públicas ou sociedade de economia mista, né, que são regidas em parte pelo direito privado. Elas também se submetem ao processo de licitação, né? Pois elas não podem dispor do dinheiro público da forma como elas entenderem melhor, tá? Tanto é que recentemente foi instituído o Estatuto Jurídico das Estatais pela Lei 13.303 de 2016, que fala do processo de licitação das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Tá, gente? Correto, portanto, a questão número 2. Próxima. Considere que Platão, governador de Estado da Federação, tenha nomeado seu irmão Aristóteles, que possui formação superior na área de engenharia, para o cargo de secretário de Estado de Obras. Pressupondo-se que Aristóteles atenda todos os requisitos legais para a referida nomeação, conclui-se que esta não vai de encontro ao posicionamento adotado em recente julgado do STF. A questão aqui está se referindo à vedação à prática de nepotismo, tá? Da súmula vinculante número 13 do STF, que é de 2008 e que está em vigor aí até hoje. A prática do nepotismo ela fere frontalmente o princípio da impessoalidade, tá? Além de ferir também o princípio da moralidade, da eficiência e da igualdade. Ocorre que a nomeação de parentes ela possui algumas exceções, tá? E uma delas é justamente a contratação para cargo político, que se refere a ministros de Estado, quando o cargo é federal, e aos secretários, quando o cargo ele é municipal ou estadual. No caso aqui da questão, né, ficou demonstrada a contratação para o cargo político de secretário de Estado de Obras, né, e que o irmão do governador ele possuía a qualificação para ocupar o referido cargo. O que também é necessário, pessoal, para não caracterizar o nepotismo, ok? Pois não pode ser somente uma troca de favores ou algo pessoal, né? O cara tem que ser qualificado para o cargo, tá? Portanto, aqui não houve afronta ao princípio da impessoalidade, ok? Tá correta, portanto, a questão número 3. Vamos para a próxima. A administração pública é regida por vários princípios, entre eles um que impõe ao gestor público que só pratique o ato para cumprir o seu objetivo legal, sendo vedada qualquer prática de ato administrativo sem interesse público ou vantagem para a gestão. Com base nesse princípio, a imagem do administrador público não deve ser identificada quando a administração pública estiver atuando. Da mesma forma, o administrador deve orientar-se por critérios objetivos e não fazer distinções com base em critérios pessoais.
Tais informações tratam do princípio da... Gente, está falando aqui exatamente do princípio da impessoalidade, tá? Que estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, né? Impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Então, a administração ela não pode considerar algo administrado porque ele é uma pessoa importante do bairro, por exemplo. Assim como não pode comprar sem fazer licitação, nem contratar sem concurso público, né? É justamente para que não se perca aí a igualdade de tratamento. Da mesma forma, se o prefeito, por exemplo, faz uma praça na cidade, ele não pode colocar um cartaz dizendo que a obra foi feita por ele ou pelo partido político dele. Ele tem que colocar que a obra foi feita pelo município, tá? Ele não pode tentar se promover com recursos públicos, né? Ele não pode utilizar da publicidade oficial para autopromover-se, né? Portanto, a resposta correta aqui é a letra A, impessoalidade, tá? A legalidade, como vimos, né? Ela está aí relacionada ao fato de que a administração ela tem que agir de acordo com a lei, tá? A moralidade, ela está ligada à parte ética da conduta do administrador, que tem que ser honesta, né? E o princípio da moralidade, ele também se aplica em casos onde o administrador se utiliza da publicidade oficial para se promover, tá? Porque nesse caso também está agindo contra a moral e contra a ética do serviço público. Porém, a questão aqui ela é bem mais ampla e fala também da isonomia, né? Então, a resposta mais correta aqui é o princípio mesmo da impessoalidade, tá? A proporcionalidade, ela diz respeito aos meios que a administração se utiliza para chegar aos seus fins, né? Esse princípio ele impõe à administração a adequação dos meios e fins, vedando a imposição de obrigações, restrições ou sanções em medida superior à necessária, tá? Para se alcançar o atendimento ao interesse público. E a publicidade, ela serve aí para dar eficácia e transparência aos atos da administração, tá? Portanto, a correta aqui é a letra A, impessoalidade. Bom, pessoal, aqui no final eu trouxe para vocês 2 livros de direito administrativo muito usados aí para quem presta concurso público, né, que estão em promoção lá no site da Amazon, tá? Eu achei que o desconto estava muito bom lá e eu coloquei como exemplo aqui os da Di Pietro e do Alexandrino, tá? Mas tem vários outros lá, como por exemplo do Masa, tá? Que está por R$ 133, também tem o José dos Santos Carvalho Filho, né? E outros autores lá, né? Estão todos com vários descontos, tá? E eu indico o site da Amazon porque é um site seguro para se comprar, eu compro meus livros lá, nunca tive problemas na entrega, né? Então eu vou deixar aqui no box de informações o link direto para o setor destes livros lá no site, tá? Onde estão essas promoções. Todos eles são edições atualizadas aqui para 2020, né? Em muitos casos o frete também é gratuito, então tá valendo muito a pena vocês darem uma olhadinha. Acessa lá o link na descrição do vídeo, tá? Esses 2 aqui da Di Pietro, que geralmente é um livro muito caro, ele tá de 249 por 176. E o Alexandrino também, 249 por 185 reais, tá? Todos são atualizados para 2020. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like e se inscrevam no canal para ficar sempre por dentro aí das nossas postagens. Um abraço a todos e até a próxima!